Se vocês por acaso ouvirem alguns barulhos assim de fundo, são umas crianças demônias que estão ali brincando no terreiro, e aí eu não consigo gravar essa hora da noite. Demônias. Oi, eu sou o Kevin Harrison e hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E eu e outros youtubers LGBTs nos reunimos mais uma vez numa playlist para contar as nossas experiências com o vírus HIV e como elas influenciaram a nossa vida. Se você já tá na playlist e acabou de vir do canal O Lado Bom do Mundo com o Mola e ainda não conhece o Pink Popcorn, seja muito bem-vindo, porque esse é um canal de cinema LGBT. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência assistindo filmes e séries e todo o conteúdo na televisão e no cinema que tinha como temática a AIDS e o HIV. O vídeo de hoje não vai ter muita dica de filme, vai ser mais uma conversa aqui pessoal entre a gente, né? Pra gente se conhecer um pouco, se amar também, né? Vamos conversar. Muita gente comenta aqui no canal, assim, que filme LGBT sempre tem que ter algo envolvendo AIDS e HIV e que no final da história os personagens principais sempre vão acabar morrendo doentes. É por aí. O que acontece, na verdade, é que, assim, muito filme LGBT realmente é trágico, né? A gente sabe muito bem disso. Quem acompanha aqui o canal, que é fã já do Pink Popcorn, sabe muito bem que é difícil um filme LGBT ter um final feliz. E sim, sempre foi muito comum em filmes LGBTs essa temática do HIV e da AIDS. Não é à toa que quando o vírus surgiu lá na década de 80, ele foi chamado de o câncer dos homossexuais, né? Assim, não é 1, 2, 3, são, sei lá, 40, 50, ou se não 100 filmes LGBTs que falam sobre o HIV. O primeiro filme que eu assisti na minha vida sobre HIV e AIDS foi A Cura, de 1995. Esse filme, eu assisti ele no cinema em casa, no SBT. Passava assim, no horário da tarde. E assim, toda a família tradicional brasileira assistia. E era um filme comovente que contava a história de dois amigos de infância. Na verdade, eles ainda eram crianças. E um deles tinha o HIV, já estava num estágio muito avançado. E o amigo dele, assim como era muito amiguinho, queria ajudar o outro que estava doente. Eles saíram em busca da cura para o HIV. É um filme assim cativante. Eu me lembro de estar assim criança assistindo esse filme. Obviamente que eu não tinha assim um raciocínio para me emocionar com a história, mas eu me lembro de todas as cenas. E assim, passava de tarde no SBT. Todo mundo já deve ter assistido esse filme alguma vez e não se lembra, pelo menos, mas com certeza assistiu. Acho que só na terceira vez que eu assisti o filme foi que eu fui entender o que era aquele vírus, o que era aquela doença. Mas assim, o filme não explicava assim, de forma tão explícita, o que era. Nos anos 90 foi lançado muitos filmes com a temática do HIV e da AIDS. Muitos LGBTs e outros não. E naquela época, essa temática era ainda muito mais intensa nos filmes do que hoje em dia, porque enfim, era uma epidemia, era um tema que poderia chocar as pessoas e dar audiência. O único filme que me vem aqui na cabeça dos anos 90 com essa temática é Long Time Companion. Na verdade, eu nem sei se é dos anos 90, talvez seja dos anos 80 ainda, mas enfim, eu fiz uma lista já com filmes sobre HIV e AIDS que você pode encontrar no card que tá aqui em cima. O segundo filme que eu assisti na minha vida sobre HIV e AIDS foi o filme de Cazuza, que foi lançado em 2004 para 2005, e eu fui assistir na escola, numa aula de ciências que a minha professora, Kátia, beijos Kátia, saudade de você inclusive, passou. Acho que, não sei se foi na quarta, na quinta série, não lembro. Mas eu sei que foi na escola que eu assisti esse filme e realmente a aula de ciências era sobre o vírus HIV. Mas não me chamou tanto a atenção para esse tema. Desde 2004, quando eu assisti Cazuza, eu passei 10 anos para assistir outro filme que tinha como temática o HIV, e foi um filme LGBT que eu assisti na Netflix há uns 2 anos atrás, quando tinha no catálogo, não sei se tem mais, e o filme em questão é Test, de 2013, que conta a história de um rapaz que é dançarino. Na verdade, o nome do filme é um trocadilho com teste de dança e teste de HIV, porque a história se passa ali no auge
auge da epidemia, ele tem relações sexuais sem proteção e acaba ficando na dúvida se faz o teste ou não para descobrir se tem o vírus. Na verdade, faça um teste. Faça um teste todos os anos. Ainda nessa época, eu assisti Clube de Compras Dallas, que é um outro filme forte com a temática do HIV, que conta a história de um cowboy que ele acaba descobrindo que é positivo após fazer alguns exames de rotina, após sofrer um acidente. E aí, na época, não existia tratamento ainda para o vírus. E ele, em busca também da cura para esse vírus, do tratamento, ele acaba tendo que traficar algumas medicações vindas do México, sei lá. E aí, com a ajuda de alguns amigos, ele acaba vendendo também essa medicação de forma ilegal para outras pessoas que também contraíram o vírus. Um outro filme que eu assisti e me tocou bastante foi Road in the Man, de 2015, que eu assisti também na Netflix e que conta a história de um casal de adolescentes, acabam se conhecendo no colégio, e eles passam a vida juntos. Um deles acaba contraindo o vírus, o outro não sei, não lembro, não vou contar aqui spoilers. Mas enfim, é uma história de romance que acaba de forma trágica, realmente. Aquele velho clichê, né? Todo personagem LGBT morre de AIDS. Enfim. E aí, amores, veio o último filme que eu assisti na minha vida sobre HIV, que foi The Normal Heart. Olha, pesado esse filme, hein? The Normal Heart é um filme de 2014, se eu não me engano. Você vai sofrer e vai chorar bastante, assim, coisa que aconteceu comigo. Praticamente é todos os personagens do filme morrendo, já vou jogando aqui esse spoiler pra vocês. Não recomendo se você tiver abalado emocionalmente. Recomendo o quê? Um pote de sorvete, lenços, uma barra de chocolate, uma pipoquinha, um refri, pra ver se ameniza a coisa ali na hora de você assistir. Assim, estamos caminhando, né? Até mesmo hoje em dia você ainda vê pela televisão aí, no cinema, piadas com o HIV e com a AIDS, né? Pessoas dizendo, eu vou pegar AIDS. Na verdade, assim, né, gente, não se pega AIDS, né? Se contrai o vírus HIV e a AIDS é uma consequência se você não fizer o tratamento. Por isso, teste-se sempre. Vá a um centro de saúde e peça os exames de HIV, ou então no seu plano de saúde, gente. É muito fácil. Chega no médico e solicita. Muito melhor a prevenção, não é mesmo? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O próximo vídeo dessa playlist é do canal Drag-se, e não se esqueça sempre de se prevenir, se testar e, é claro, respeitar as manas e os mano que tem HIV. A gente se vê no próximo Pink Popcorn.